Fala galerinha do canal, hoje aqui nós estamos passando uma decklist. Não é uma decklist nova, é uma update, né, uma atualização do que eu já fiz anteriormente, que tem aí no canal, o decklist de Iceberg. Eu acredito que agora ele está bem melhor, mais consistente. Anteriormente eu estava só com algumas cartas estrutural e poucas coisas mesmo, não tinha muita ideia do que montar. Mas enfim, agora a gente está aqui com um deck um pouco mais consistente, que eu diria que até ficou legal, porque eu dei uma atualizada também no extra deck. Sem mais delongas, vamos para informações das cartas. De monstro aqui nesse deck, eu tenho aqui 3 Reveladora da Barreira de Gelo, que é basicamente a buscadora principal do deck. Tu dá um descarte e invoca por invocação especial um regulador do seu extra deck, além de que ela também, quando ela está no cemitério, você pode banir ela como um dos custos de descarte de algum efeito de algum monstro barreira de gelo. Eu só não sei especificar, deixa eu ver só um momento. Não precisa ser só 5, pode ser até monstro mesmo do deck principal, só que eu acredito que nenhum tem isso. Temos também 3 Oradora da Barreira de Gelo, que é a carta também importante do deck. Quando você controla um monstro barreira de gelo, você dá um special dela. E quando ela está no cemitério, você pode banir e invocar uma ficha de nível 1. E isso ainda no turno que ela foi enviada para o cemitério. Então é uma carta muito útil, muito forte, que eu costumo de utilizar para um combinho que eu vou te mostrar aí de extra deck. Eu utilizo apenas 2 Wayne. Wayne, assim como ela também, ele entra para o especial. Eu coloco só 2, porque para mim o Wayne não tem necessidade de um terceiro, porque se você começa, você joga em primeiro turno, você se complica um pouquinho com ele na mão, porque ele só pode dar special se você controlar uma barreira de gelo e o oponente ainda tenta controlar um monstro. Mas enfim, ele estando no campo, toda a carta magia armadilha que o oponente tiver, em vez de ir pro cemitério, ela é banida. E quando ele entra por especial, ou se não me engano só por special, quando ele entra dessa forma, ele busca uma magia ou armadilha barreira de gelo do seu deck pra mão. Eu utilizo 2 Espírito Hexa, que é o tuner principal do deck. Geralmente eu invoco ele com o efeito dela, e aí ele tem um efeito básico de quando ele está no campo você pode descartar, não descartar, perdão. Você pode enviar um monstro barreira de gelo de nível 3 ou menos do seu deck para o cemitério e ele se torna aquele nível. Então se tu mandar um level 3 ele vai virar level 3, se mandar um level 2 ele vai virar level 2. Eu utilizo aqui um Zujin da barreira de gelo. Eu não uso muito o efeito dele principal de invocar o N, que é meio complicado e nem sempre dá certo. O principal efeito dele está aqui, na verdade, para poder, quando eu mandar com o Hexa para o cemitério ele, no próximo turno eu posso invocar ele para o especial, reduzindo o nível de um monstro no meu campo em 2. E aí ele entra por special. Então faz volume de campo, às vezes é útil para fazer até mesmo um link, mesmo que eu utilize só um link nesse deck aqui, que nem sempre é útil, eu só uso mesmo para certas situações. Eu utilizo 2 Prior. O Prior é praticamente por assim dizer, um Monster Reborn, que tu pode dar special dele se você controla a barreira de gelo, só que quando você faz a invocação especial dele, você não pode invocar monstros barreiras de gelo de nível 5 ou mais, então te impede de fazer os síncros. Geralmente eu mando ele pro cemitério com o efeito do Hex e invoco ele depois com uma carta mágica de renascimento mesmo, para depois tributar ele, invocar um síncro ou algum monstro barreira de gelo que eu preciso, porque ele consegue ressuscitar até o Trishula, por exemplo, do cemitério, então ele é muito bom para isso. De qualquer forma, eu utilizo 2 cópias dele, que pra mim ele é Monster Reborn. Às vezes você já está no segundo turno ali, se perdeu todo o seu recurso, porque o oponente acabou limpando seu síncro, tu dá um normal dele e tributa ele e invoca o síncro. Eu uso aqui um defensor e um bruxo da barreira de gelo. O brilho tá atrapalhando bastante. O defensor, ele tem um efeito, ele é um tuner, né, level 3. O efeito dele, basicamente eu não utilizo, mas sim como matéria para mandar do Hexa, ou às vezes até mesmo invoca no campo para utilizar como material de síncro. Mas quando você controla outro monstro barreira de gelo, o oponente não pode declarar ataques se o ataque dos monstros do oponente for maior ou igual à defesa dessa carta, que no caso é 1600. Então se você tiver um monstro de 1600, 1700 de ataque, ele não pode atacar nenhum monstro no campo. Eu utilizo aqui atualmente 3 Cavaleiros de Gelo. O Cavaleiro de Gelo, quando ele dá normal, você pode dar um normal adicional de um monstro de água da sua mão para o campo, além de que todos os monstros de água que você controla ganham 500 de ataque, inclusive ele. Então ele entra já com 1800 e ele faz todos os monstros que estiverem no campo ganhar 500. Geralmente às vezes ele fica no campo, né, como sobra, e acaba deixando o meu synchro mais forte, ou então às vezes eu utilizo ele até mesmo para fazer Exceed.
Atualmente aqui o resto, os 3 últimas cartas que eu utilizo é 3 Tamboril Silencioso. Tem uma outra versão que eu não sei direito o nome, que é um monstro, né? Que ele também é level 4, dá Special, só que ele é mais legal porque ele recicla do cemitério. O Tamboril ele dá Special quando você controla um monstro de água. A única questão é que ele não recicla do cemitério, e quando você dá Special dessa forma, você não pode mais invocar nenhum monstro para invocação especial da sua mão. Então, né, acaba te impedindo, mas geralmente você dá Special dele por último, por causa desse efeito. Agora vamos à magia. De magia aqui nós temos 3 medalhas Onda Barreira de Gelo, que é a buscadora também do deck, né? Você pode utilizar quantas vezes você quiser, não precisa ser uma vez por turno, então é uma coisa muito boa. Às vezes você ativa uma dela na mão, adiciona, por exemplo, o N, quando você está no turno, já no segundo turno, né? Adiciona o N e você dá a Special do N, você pode buscar outra dela e ativar. Às vezes para buscar, por exemplo, tu pode buscar a Oradora, por exemplo. Então, vamos supor, você buscou o N, você deu o Special do N. Aí depois você deu o Special do N, você adicionou mais uma delas, você busca a Oradora e invoca esse especial no campo. A segunda magia que eu tenho aqui do deck, que também é do arquétipo, é 2 ventos sobre a barreira de gelo. Eu utilizo só 2 porque ela é uma carta que eu acho que 3, às vezes você vem com 3 na mão, ou você vem com uma quantidade maior na mão, não é muito boa. Ela é uma carta que você está ali para substituir seus monstros de barreira de gelo do campo por outros monstros do seu deck. Geralmente, quando você está com a mão muito ruim e vem essa carta na mão aí para substituir, às vezes você vai e busca uma dela, a Reveladora, que às vezes vai te fazer uma diferença muito boa, porque ela vai dar o start e você vai conseguir fazer um synchro de cara. Mas basicamente para isso que essa carta serve, então eu não utilizo mais de 2 cópias. Eu utilizo 2 correntes glaciais, que dá invocação especial de uma barreira de gelo de nível 4 ou menos do meu cemitério. Além de que, enquanto ela estiver no campo, se eu controlar... só um momento que eu vou verificar, que eu não tenho certeza direito. Deixa eu ler aqui. Se eu controlar 3 ou mais monstros de barreira de gelo, os monstros de barreira de gelo que eu controlo não podem ser afetados pelos efeitos ativos de monstros do oponente, que forem invocados por invocação adicional, invocação especial do deck adicional. Então, assim, é um efeito que é secundário ali. Eu mesmo quase nunca utilizo, porque eu uso muitos synchros também que não são barreira de gelo, então acaba que não dá muito combo. Eu uso 2 salvamentos também, que é do estrutural, porque é boa para dar busca, e esse deck... Ele é um deck que descarrega muita coisa, ele usa a mão praticamente toda, então você precisa ter uma carta de busca ou de reciclagem. Essa aí você adiciona 2 monstros de água com 1500 ou menos de ataque de cemitério e você pega de volta para sua mão. Então, assim, muitos monstros do deck são isso, né? Tanto a Oradora, a Reveladora tu não consegue adicionar, você consegue adicionar tanto seus túneis quanto a Oradora. Então acaba te ajudando de alguma forma. Eu coloquei 2, talvez eu até reduza eventualmente. Eu tenho uma Emergir. Ajuda porque dá para eu dar special tanto do Prior quanto dos meus tuners, porque você pode invocar um monstro peixe, serpente marinha ou aqua de nível 3 ou menos do cemitério. Então é mais uma Foolish Burial, né? Foolish Burial não, uma Monster Reborn, por assim dizer, né? Eu uso um Pote da Avareza, porque o Pote da Avareza me ajuda a dar draw, né? Como eu gasto muito recurso, eu preciso jogar uma carta para reciclar. Eu utilizo uma então, porque às vezes eu devolvo 5 monstros do meu cemitério no deck e compro 2 cartas. Eu tenho uma Monster Reborn para poder reciclar, né, os monstros do meu cemitério, assim como a corrente glacial e a Emergir. Só que essa aí não tem limitação, eu posso utilizar até do oponente. Eu utilizo um Chamado da Cova, Called by the Grave, né, a carta tão famigerada que utiliza em muitos decks, porque pra mim é uma carta que você tem que ter, que os caras usam Hand Trap, não que eu utilize nessa versão, mas acaba sendo útil. E agora vamos para as traps, armadilhas. Eu utilizo aqui nesse deck 2 Lost Wind, Vento Perdido, porque você ativa essa carta, você escolhe um monstro com a face para cima invocado, para invocação especial do oponente, né, no campo. Pode ser ter seu também, mas eu acredito que tu vai escolher do oponente, né. Além de negar os efeitos do oponente, o monstro do oponente fica com o ataque original diminuído pela metade. E essa carta, quando ela está no cemitério, se o oponente invocar um monstro para invocação especial do deck adicional, né, na verdade... Não, é do oponente, real. Você pode setar ela de volta no campo. Então você utiliza ela vai pro cemitério, o cara invocou para invocação especial dessa deck, tu seta ela de novo. Só que aí no turno que ela é setada tu não pode ativar. Então eu utilizo 2, que é uma versão barata de uma staple. Eu utilizo 2 Despertar do Dragão. Atualmente eu utilizo essa carta mais porque geralmente tu colocando uma carta ali setada, você deixa um medinho no oponente. E se ele vai e destrói essa carta do seu cemitério, né, e deixou o campo, na verdade ela é muito boa, porque ela deixou o campo.
Então o efeito dela ativa tanto se o oponente banir, se ele... Eu não sei, se devolve pra mão, acredito que não, porque ela não vai nem flipar. Mas se o oponente banir, ela ir pro cemitério, de qualquer jeito ativa ela. Então se o cara dá uma Cosmic Cyclone, funciona. Então tu consegue invocar qualquer monstro do seu extra deck. Então nessa versão ela é muito boa, porque você usa muito extra deck nesse deck principal. E por fim eu tenho duas Tempestade Pesada de Pó, que também é uma versão barata, né, porque vem no estrutural. Mas pode substituir ela por Cosmic Cyclone, até mesmo Tufão Místico do Espaço, ou até mesmo Twin Twister, para poder melhorar a engage do deck. E de extra deck eu utilizo dois Trishula, o Dragão Zero da Barreira de Gelo, é o boss do deck praticamente. Tu descendo essa carta no campo, você pode banir 3 cartas do campo do oponente. Além de que se ela for destruída por batalha ou efeito, tu pode invocar o Trishula. O Trishula padrão, né? Tu pode invocar o Trishula do seu extra deck, cemitério. Se eu não me engano, é isso, né? Seu deck adicional ou do cemitério. E o ataque dele aumenta para 3, vira para 3.300. Além de que diminui o ataque de todos os monstros do oponente pela metade. Desculpa se eu não estou sabendo de cor, porque já faz um tempo que eu não jogo com esse deck. Próxima carta, né, obviamente o Trishula, né? Seu level 9 é o monstro tecnicamente principal do deck. Fora que esse aqui é como se fosse uma versão dele update. Eu utilizo aqui um Geomechamático, eu sei que não combina com o arquétipo, porque é de fogo. Mas teve vezes que eu consegui fazer ele, inclusive também ele dá para utilizar com a carta Despertar do Dragão, se o cara destruir ela. Eu utilizo aqui de level 8 o Ascan, o Gote dos 2 chifres. Não é a melhor carta para o meu deck porque eu não tenho muito monstro de peixe, mas ainda assim, algumas vezes eu consigo utilizar com o Tamboril Silencioso. O efeito dele bacana, né? Porque daí eu bano o Tamboril e ele invoca novamente. O efeito dele basicamente é que se você invocar ele para invocação especial, sincro, né? Eu posso escolher um monstro peixe que eu controlo, no caso eu posso escolher ele e uma carta que o oponente controla e banir os dois. E aí se ele for banido uma vez por só, né, eu posso banir um monstro peixe do meu cemitério, que seria o Tamboril, e invocar ele novamente por especial. Então meio que se tira uma carta do oponente e devolve ele para o campo novamente, sabe? O meu segundo level 8 é um dos mais importantes do deck, para ser sincero, porque é Negate. É o Ressurgir da Adamantipator, que é um level 8 que, quando ele está no campo, durante a fase principal, você pode escavar 5 cartas do deck, mas esse efeito não é relevante porque não tem monstro de pedra nesse deck. O efeito relevante dele é que quando o oponente ativa uma magia ou armadilha, eu posso simplesmente negar o efeito, se eu controlar o monstro de água, né? Que no caso, eu não sei... Enquanto eu tiver um monstro de água no cemitério, eu posso negar uma magia e armadilha por turno do oponente. Então isso é muito bom, né? E é efeito rápido. Então, tipo, o cara ativou lá, eu neguei. Então é uma negate boa pro deck. Basicamente, precisava ter ele na primeira review do deck, eu não tinha. Outro também, level 7, agora Fera Glacial. Ele basicamente tem o efeito de que, se eu não me engano, quando o oponente declarar um ataque, ele tem que pagar 600 pontos de vida, né? Ele causa, né, automaticamente 600 pontos de vida. Não, na verdade, se o oponente destruir um monstro meu por ataque, o efeito de carta, eu causo 600 de dano ao oponente automaticamente. Durante a fase de batalha, né, quando o oponente ativar um card de efeito enquanto eu controlar um monstro, né, eu posso negar esse efeito se acontecer destrua. Então, por exemplo, ele tem um efeito próximo do Adamantipator. Se eu atacar ali o oponente, ele ativar algum monstro, um efeito de monstro na mão, por exemplo, tipo Battle Fader ou então Juragedo, eu posso negar a ativação e destruir o monstro. Então ela é mais uma negate para batalha. Uma carta que eu acho uma das mais importantes do deck, que é a Prima Donna. Ela vai fazer uma diferença enorme para os meus combos. Eu vou fazer um teste de mão aqui para mostrar como o deck está rodando, né? Porque ela basicamente entra no campo e qualquer monstro, ela é um regulador síncro de level 7, e qualquer monstro síncro que foi invocado utilizando ela como matéria não pode ser alvo dos efeitos de monstro, se eu não me engano, do oponente. Ou de card, não, de monstro mesmo, não pode ser dado como alvo. E além disso, né,
ela, quando ela é invocada para invocação especial, você pode escolher um dos monstros banidos do oponente, como o deck tem muito engage de banir, né? E você pode adicionar a sua mão. Ou invocar para invocação especial um monstro de água de nível 4 ou menos do deck e adicionar aquele monstro que você escolheu do banimento do oponente para a mão dele. Então, às vezes, ou tu adiciona a carta lá de monstro do oponente porque é muito boa, uma carta, não sei explicar, dependendo, uma carta que pode ser utilizada até por você mesmo, pode ser uma staple, por exemplo. Então, às vezes, bane ela e adiciona ela para sua mão, ou então você pode dar essa carta, escolher uma carta qualquer de monstro fraca mesmo no banimento do oponente, devolver para a mão dele e invocar para invocação especial um monstro de água de nível 4 ou menos do seu deck. Então ajuda também, de certa forma, extensor de combos. E fora que quando ele é oferecido, quando é enviado para o cemitério, né, no caso pode ser até para synchro mesmo, você pode escolher um card banido e embaralhar no deck. Então isso aqui faz uma diferença, porque ela impede, geralmente eu utilizo ela para fazer o Adamantipator, eu vou explicar como, e ela basicamente me devolve recurso quando eu faço isso, então eu saio no lucro quando eu invoco ela. Eu utilizo uma, talvez eu coloque uma segunda cópia. Outro que eu utilizo é a Dragão Synchro de asas transparentes, que é uma negate também. Eu não vou explicar muito não, porque eu também não lembro 100%, mas eu sei que ela é negate de Spell Trap, não sei se nega monstro, e ainda aumenta o ataque. Ela é evento, mas às vezes em certas situações eu consigo fazer, até mesmo por causa da questão da Oráculo, né, que eu tenho aqui, a Oráculo, Oradora, né, a Oradora que invoca por espécie, tu invoca por normal um regulador e depois da espécie da Oradora ali, tu consegue fazer ele level 7, então eu deixo ele aí porque é interessante. De level 6 eu tenho aqui apenas o Dilorin. Geralmente eu utilizo ele mais para poder devolver minha carta de magia, que é tipo Monster Reborn, né? Seria aquela magia de correntes glaciais, que é essa. Tu dá um special com ela, ela fica no campo porque ela é contínua. Tu já invocou o monstro, tu vai, faz o synchro seu e tal, faz o Dilorin, que estava banido até pouco tempo, e aí tu devolve ela para sua mão. Então você vai ter um Monster Reborn no próximo turno, e ainda aumenta o ataque dele. A outra é o Brionac. Brionac também, por si só, é um monstro que ele vai ajudar às vezes, não, nem sempre. Tem, só focar aqui, porque tem muito deck hoje em dia que não lida com não lida bem com a questão, nossa, deixa eu tirar daqui que tá muito chato, enfim, não lida bem com a questão da devolução, né? Tu devolve a carta pro oponente, se eu não me engano, devolve pra mão. Então tem muito monstro que às vezes ele não é destruído por batalha, ou não pode ser banido, e aí tu dá um Brionac para ajudar, para poder devolver pra mão. Às vezes ajuda, às vezes não. É uma carta aí mais pra segurar, tipo ajudar às vezes. Mas eu mesmo não uso muito, eu uso mais o monstro level 7, 8 e o boss do deck. Level 5 alta velocidade heróide. É mais pra encher deck, porque eu não tenho ideia de outro que colocar. E de Exceed eu tenho aqui o número 100, Arca da Honra. Ele basicamente você faz ele quando o cara já tem um monstro em campo para você roubar ele e colocar como matéria. E o Habitante do Abismo, ele é bom porque ele basicamente tu ativa o efeito dele dando descarte no turno do oponente, porque é efeito rápido. Tu dá o detach, né? E o oponente não pode ativar efeitos no cemitério. Então assim, é muito boa porque geralmente eu consigo colocar esse cara aqui e o Habitante do Abismo no campo ao mesmo turno. Muitas vezes eu faço isso, então assim, o cara não pode ativar efeito cemitério, e se ele tiver magia armadilha, eu nego. E por fim eu tenho um link chamado Transversionista de Oradora. Geralmente eu combo ela junto com o efeito da Oradora, que aí às vezes eu já fiz ali, utilizei a Oradora para fazer inclusive o próprio link, invoquei o link de forma que o oponente tenha um monstro na zona principal dele no meio. Invoco ela aqui, coloco a Oradora, já invoquei pra ela, tá no cemitério, bano a Oradora, invoco uma ficha lá, e aí troco a ficha em modo de ataque, eu posso escolher a posição da ficha, troco a ficha em modo de ataque pelo monstro do oponente. Então é uma opção que eu utilizo, poucas vezes, mas às vezes dá certo. E agora vamos pro teste de mão. Então bora pro teste de mão. Aqui eu já embaralhei, né, fiz um pré-embaralhamento das cartas. Eu vou fazer aqui um embaralhamento básico, né, para poder mostrar que o deck está sendo embaralhado, que não está tendo sacanagem. E vamos ver a consistência do deck. Eu não dou uma consistência 100% do deck ainda, porque, claro, né, para a pessoa ter uma consistência melhor, tem que comprar mais cartas de draw, tem um certo prejuízo. Eu estou fazendo um review básico, um deck mais barato, legal de jogar, porque esse é o intuito do canal.
Inclusive já deixo de cara aqui pra vocês que eu vou trazer, inclusive, uma decklist de Springans com Flame of Abyss, que também vai ser barato, eu vou dar uma ideia dos preços. E tem também um Caribou que eu vou mostrar aqui, que é um deck legal de jogar, é bonitinho e é legal. Enfim, vamos pro teste em mão, né? Vamos supor que esse aqui seria um start em primeiro, você iniciaria o duelo. Eu buscarei aqui. Ó, então, interessante que a gente não tem nenhum monstro nessa mão. É complicado? É complicado, mas dá pra resolver. Por exemplo, vamos supor aqui, ó. A gente startou o duelo. A gente dá primeiro uma medalhão. Você vai buscar da sua mão pro seu deck, do seu deck pra sua mão, uma reveladora. Essa câmera não tá focando, cara. Nossa, câmera não, é celular, porque eu sou pobrão mesmo. Eu busco a reveladora, né? Basicamente. Essa aqui vai pro cemitério. A gente vai dar então aqui, ó. Aqui a mão fica separada. A gente utilizaria a reveladora. Eu daria o descarte aqui, acredito que do Poste da Avareza, porque eu não vou ter muita utilização dela, porque geralmente os decks hoje em dia eles acabam o duelo rápido, né? O efeito então dela é ativado, dando descarte de uma carta. Eu iria invocar para invocação especial. O Espírito Hexa. Deixa que ainda vou mexer no deck. O efeito do Espírito... Não, é porque meu tripé é uma porcaria, enfim. O efeito do Espírito Hexa, eu não vou ativar ainda. Primeiramente eu ativaria novamente mais um medalhão, para poder buscar aqui agora uma Oradora. A Oradora ela entraria pro Special, porque controla o monstro de barreira de gelo. Então aí sim eu utilizaria aquele combo que eu tô falando. Eu utilizaria o efeito do Espírito Hexa, mandaria pro cemitério um monstro para aumentar o nível dele. Eu mandaria um level 3 qualquer, pode ser o bruxo, que ele não tem efeito, não é túnel, então não vai fazer muita falta. E às vezes a gente consegue fazer um negocinho legal pra brincar com ele. Daí, eu utilizaria esses dois pra fazer um 5 level 7, porque ele é level 3 e ela é level 4. Eu invocaria aqui no campo, pra poder já ter um protegimento, né? A Primadona, que é aquele combo que eu falei. Ela entrando no campo, eu não vou ter o efeito para ativar porque é primeiro turno, então não teria como escolher um monstro banido do oponente, a não ser que eu tivesse feito alguma coisa. Essa aqui é a minha mão, lembrando disso. Eu utilizaria o efeito da Oradora que está no cemitério, baniria ela, deixa ela aqui separada. Invocaria uma ficha de level 1. E aí eu ia fazer sincro com esses dois. Com esses dois aqui eu invocaria o Adamantipator, né? E o efeito dela é ativado, da Primadona. Quando ela vai pro cemitério, eu posso escolher um monstro banido, né? Um monstro banido meu, inclusive, adicionar ao deck. E embaralhar um deck. Então eu iria escolher a Oradora que eu utilizei para fazer no combo e devolveria pro deck. Então assim, recicla. E embaralharia no deck. Oh caramba. Tripé maldito. Eu também tô muito amador, né? Enfim. Embaralharia no deck. E aí logo em seguida você já tem uma negate. O cara ativando uma magia armadilha, tu tem negate. Tu ainda podia dar um Monster Ribbon. Agora eu podia pensar qual que eu ia fazer. Porque, por exemplo, fica a seu critério. Dar um Monster Ribbon, pode escolher qualquer monstro. Então a Primadona não seria útil porque eu não tenho nenhum monstro level 11 que só precisa de 2 matérias. O único level 11 que eu tenho é o Trishula, o 0, só que o problema do Trishula é que teria que ter 2 monstros. Não só, teria que ter 3 monstros, 2 monstros normais e um Tuner. Então eu acredito que ou eu invocaria o Bruxo da Barreira de Gelo para travar o oponente, porque antes dele ativar a magia ele teria que setar elas. Então também ia combar para ajudar. Ou eu posso invocar o Espírito Hexa com level 1 e fazer... Acho que não na real, nesse caso aqui eu acho que realmente seria ela. Teria que ser o bruxo, porque como eu ativei o efeito dele, só posso invocar level monstro de água. E eu não tenho nenhum sincro de água level 5. Então, eventualmente eu posso adquirir também. E aí, no caso, o Monster Ribbon vai pro cemitério, tu seta. Tem esses dois em campo também, ó. Além de você ter a negate de magia e armadilha, o oponente não pode invocar monstro de invocação tributo, então ele não pode te dar um caju, por exemplo, em cima dele. Além de que, pelo efeito da Primadona no cemitério, como ela foi utilizada como matéria, o oponente não pode dar nenhum alvo de efeito de monstro nele. Caju, claro que entraria, mas como ela está no campo, ela impede. E o Bruxo da Barreira de Gelo, o oponente não vai poder ativar magia nesse turno. Ele vai ter que primeiro setar elas para no próximo turno ativar. Então, assim, você tem um atraso para o oponente, você tem uma negate.
e uma carta que impede ele invocar atributo. Então, em certos decks isso vai quebrar. E se ele destruir essa carta setada com alguma coisa, algum efeito de monstro, ela vai ativar, tu vai invocar um Synchro do deck. Então, seria o primeiro teste de mão. Não é uma mão excelente, vou falar a verdade, não foi uma mão excelente, mas já saiu jogando, saiu jogável. Agora eu vou fazer mais um teste de mão aqui rápido, só para encerrar o vídeo mesmo, e é isso aí. Deixa eu embaralhar aqui na câmera. Show. Só. Olha. Vou deixar a mostra aqui. Vou embaralhar de qualquer jeito, tá, gente? Tanto faz. Ó, também. Aí. Separa certinho, coloca de baixo em cima, de cima embaixo. Tem que ficar embaixo, né? Enfim. Vamos dar 5 draws. Salvamento não é uma carta boa para o primeiro turno. Vamos supor que a gente iniciaria, né, novamente em primeiro turno. Sendo que esse deck aqui eu prefiro começar em segundo, tá? Só pelo fato de ter o Wayne. Então, enfim, essa mão é uma mão que dá pra jogar. Assim como da última vez, dá pra jogar a mão, mas não é melhor que a última. A última eu acho que ainda assim tava melhor porque tinha a busca da Oradora. Eu basicamente preciso muito da Oradora, por isso que esse deck ainda assim ele joga, mas ele era melhor se eu tivesse alguma coisa pra buscar a Oradora com mais facilidade. Eu invocaria a Reveladora. Eu daria descarte de alguma carta. Eu acho que eu daria descarte do Bruxo, porque eu não vou conseguir invocar ele. Invocaria aqui do meu deck o Hexa, né? Eu não gosto muito de jogar de primeiro turno, vou ser sincero. Eu devia ter feito aqui um teste, né? Imaginando uma situação em segundo turno, mas uma preguiça. Eu invocaria o Hexa. O Hexa eu daria o efeito dele de uma vez, né? Não vou não, peraí. Porque primeiro a gente tem que fazer uma situação, né? Ô, caralho de câmera. Eu daria invocação do Tamboril, então não posso invocar mais nenhum monstro para invocação especial da mão, já que eu ativei ele. Eu ativaria o efeito do Hexa. Só um momento que eu fui aqui, cara. Eu acho que aqui nossa situação melhor mesmo, como é primeiro turno, seria colocar a Fera Glacial. Porque eu não tenho, igual eu falei, no primeiro turno eu não tenho muita jogada. E assim, às vezes saindo de primeiro, às vezes a gente perde, porque o deck não tem muita defesa contra isso. Ativaria o efeito do Hexa, né? Para transformar ele aqui em um level 7, seria bom. Vai, pode ser um level 7, vai. Mandaria o defensor, cemitério. Opa. Caralho. Tá, enfim. Mandei o defensor, né? Então ele virou level 7. Eu darei aqui invocação especial do Glacial Beast. Eu não ia dar com a Reveladora porque eu acho desnecessário, porque o Tamboril já fui em venda de colocar aí no campo e meio que foi um misplay, porque eu não precisava, já que eu não ia ter muita carteira. Se colocaria o Glacial, essa aqui é a nossa mão, lembrando, né? Eu acho que eu daria o salvamento para poder buscar novamente para nossa mão aqui. Eu buscaria aqui esses dois para a mão, né? Então ficaria essa mão. E aí a gente encerraria setando essa carta Despertar do Dragão. Não é uma mão 100% boa, enfim, igual eu falei. Talvez, dependendo da jogabilidade, eu coloco essa carta porque eu acho ela útil em partes. Se o cara destruir, vai tomar um burnzinho. Mas talvez o melhor a se fazer era eu colocar aqui provavelmente um Jill transformar o nível, na verdade, do X em 2, colocar um Jill, né? Invocar ele aqui junto com a Reveladora, porque daí o efeito da Reveladora ativaria. O oponente não conseguiria dar um Kaiju. De qualquer forma, seria esse o campo. Igual eu falei, essa seria a pior das hipóteses, eu acredito. Não foi a melhor mão, por assim dizer. Mas enfim, o vídeo vai ficar por aqui. Igual eu falei, curte, comenta aí, segue para mais vídeos. Tá difícil, desculpa a demora. Eu não tô tendo muito tempo e bem menos dinheiro para comprar decks. Esse que eu dei update há pouco tempo, trocando umas cartas que eu tinha aqui e tudo mais. Ele deu um update legal. O que tá pra sair é um deck de Springans com Abás. Eu vou fazer uma decklist de Caribe, que eu já tenho ali. Inclusive o deck já tá comigo. E também eu tenho até um Altergeist, só não tá full ainda. Se vocês quiserem ver ele como ele tá, me dá ideia. Também é bom que eu publico aqui, pra vocês me darem ideia do que colocar. Mas qualquer coisa, me curte, comenta aí, segue pra mais vídeos. E é isto. Obrigado pela sua atenção.
E eu tô indo.